Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o dreno de Penrose, que é um assunto também bastante interessante para quem está fazendo estágio, quem vai começar estágio ou quem começou a trabalhar e que viu um pouco sobre esse assunto durante o curso. O dreno de Penrose, o que é o dreno de Penrose? Ele é um dreno com material feito de látex, tá? Um tipo de borracha, tá? Que é utilizado em cirurgias que possam implicar, no caso de uma ferida operatória, um acúmulo de líquido, pode ser líquido infectado ou não infectado, portanto, ele pode criar um abscesso na ferida operatória e precisa drenar aquele líquido ali dentro da incisão cirúrgica. Então, o cirurgião ele faz um procedimento utilizando esse tipo de dreno. Agora, uma curiosidade, por que esse nome desse dreno, que é o dreno de Penrose? Quem é que deu esse nome? Foi graças a um cirurgião, ginecologista, um médico americano chamado Charles Bingham Penrose. Ele inventou esse método, esse tipo de dreno para cirurgias abdominais, por isso que ele batizou com seu sobrenome, que ficou conhecido então no mundo da medicina e na parte da saúde como o dreno de Penrose. Agora, como é que funciona, né, a drenagem em si com esse tipo de dreno? Imagina uma incisão cirúrgica. Vou dar um exemplo, uma incisão de uma fratura de fêmur, onde é necessário abrir ali a incisão local da fratura, o médico vai arrumar a fratura e ele sabe que ali pode ocasionar um abscesso, que é um acúmulo de líquidos após o operatório, tá? Ele vai fazer a incisão cirúrgica necessária para fazer a correção e ele vai criar uma contraincisão. Ele não vai colocar esse dreno de Penrose na incisão em si. Ele vai criar um orifício embaixo ou do lado da incisão, onde vai inserir esse dreno com a ajuda de pinças estéreis cirúrgicas, onde ele vai ele vai pegar a pontinha do dreno, vai colocar nessa contraincisão e puxar para dentro da incisão cirúrgica. Geralmente esse dreno de Penrose ele é bastante comprido, ele coloca praticamente mais da metade desse dreno dentro da incisão, onde espera-se a drenagem em si do líquido acumulado, que pode estar acumulando conforme depois no pós-operatório. Após a incisão, após a cirurgia que foi fechada a incisão e vai manter aquele dreno de Penrose, geralmente é mobilizado e tracionado a cada 12 horas para poder, conforme o tempo, retirar esse dreno para se obter melhoras, se parou de fazer a parte de drenagem, se diminuiu. Ele é cortado e é colocado uma espécie de alfinete, igual aquelas de fralda, só que esterilizado, para ter a segurança de não voltar para dentro da incisão. Esse tipo de procedimento é pós-operatório, isso conforme o tempo vai passando, o paciente vai estar internado, é um dos cuidados de enfermagem, então ela vai ser tracionado conforme a cada término de plantão e depois anotando as características em si do dreno. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse dreno em si. Geralmente quem está fazendo estágio na parte de clínica médica ou clínica cirúrgica pode ver esse dreno de Penrose, só que a pontinha dele ali na incisão cirúrgica. Quem nunca viu, no caso, quem começou a trabalhar, que é difícil ver um dreno desse nas mãos, né, que é material de centro cirúrgico, geralmente quem manuseia é o pessoal do centro cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês o material, é muito interessante, ele é comprido, tá vendo? Pode ter um tamanho de 20 a 30 centímetros, dependendo do fabricante. Tem numerações de 1 a 4, essa aqui é a numeração número 2, ele não é muito grande. E, como eu falei, é colocado quase que mais que a metade desse dreno dentro da ferida operatória e deixado na contraincisão para fora para fazer a drenagem, tá? É geralmente tracionado de 2 a 3 centímetros desse dreno de Penrose para poder depois, mais para frente, ser retirado totalmente. No caso, uma dúvida também é quem que pode tracionar esse dreno de Penrose. Não é qualquer pessoa, não é assim, uma atribuição que seja da competência de todos da enfermagem. Eu vou explicar para vocês que existe uma resolução, que é a Resolução de Santa Catarina número 007/CT/2015, onde eles frisam bem que é uma competência de privativo do enfermeiro por ser um procedimento de alta complexidade, pode ocorrer infecção ou retirada errônea da incisão cirúrgica, então é um procedimento que cabe ao enfermeiro fazer retirada desse dreno.
Ele lembra bastante um dedo de luva de procedimento. Ele é praticamente o mesmo material com uma luva de borracha, tá? Como vocês podem ver. Conforme o tempo vai passando, que tá com o paciente já ali na incisão cirúrgica, ele vai mudando a coloração, ele vai ficando um pouco amarelado para mais escuro, porque ele já tá um tempo ali na ferida operatória do paciente. Isso para lembrá-la também, na parte da equipe de saúde, que existe um tempo certo para ficar com esse tipo de dreno. Ele não pode permanecer por muito tempo com esse dreno. Então, conforme o tempo passa, ele muda a coloração, como se... Imagine uma luva de procedimento que nós usamos. Conforme o tempo que você tá com aquela luva, ela também vai mudando a coloração, vai ficando meio amarelada. Isso quer dizer que ela já está há muito tempo sendo usada. Então, isso é para lembrar mesmo que existe um tempo certo para retirar o dreno de Penrose. Isso também vai caber ao médico, se ele avaliar, acha que pode retirar antes ou permanecer. Isso também depende do médico, tá? Alguns cuidados, né, na parte de manuseio. Como nós não podemos tracionar esse dreno, o que nós podemos fazer? A parte de curativo. Geralmente é utilizado na oclusão desse dreno de Penrose, dependendo dos casos. Se o médico fala que não precisa contabilizar a quantidade de secreção saída desse dreno, podemos colocar com uma gase estéreo ocluída em cima do dreno de Penrose, ou quando o médico pede para fazer o balanço hídrico, contabilizar a quantidade de secreção que saiu naquele dreno, a gente utiliza uma bolsa de colostomia descartável, tá? Eu vou explicar também para vocês como é mais ou menos uma bandeja que pode ser montada em parte de curativo. Lembrando que é um procedimento asséptico estéreo, tá? Isso aqui é mais para vocês entenderem como ele é o dreno em si, porque geralmente, como eu falei, a gente vê só a pontinha, a gente não imagina que é tão comprido um dreno como esse. O que posso fazer para montar uma bandeja? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma bandeja de curativo para troca, no caso do curativo do dreno, e a limpeza em volta do dreno. O que eu preciso numa bandeja? No caso de luvas de procedimento, tá? Que é luvas sem ser estéreis, uma ampola de soro fisiológico para fazer a asepsia local, tá? Um antisséptico também para fazer a limpeza e desinfecção em volta do local do dreno, tá? No caso de um par de curativo, que seria um instrumental para fazer o manuseio das gases estéreis, como é um exemplo, eu não estou utilizando um pacote estéreo, mas precisa estar esterilizado certinho no pacote fechadinho, para na hora do manuseio abrirmos na técnica certinha para evitar contaminação na ponta, tá, dos instrumentais. Um pacote de gases ou 2 pacotes de gases estéreis, dependendo se você está vendo que é muita secreção ou pouca, ou precisa de mais gases, contabiliza-se a quantidade necessária. Eu peguei aqui um exemplo de um pacote de gases de 3 fios, tá? No caso, se eu preciso da bolsa de colostomia descartável para poder colocar em volta do dreno após a limpeza, tá? Eu vou mostrar para vocês uma simulação, uma maquete que eu montei, tá? Para explicar realmente como é feito na parte da limpeza do dreno. Em passos para vocês entenderem como é que é o começo, por onde eu preciso começar, né, a fazer o procedimento. Preciso também verificar, no caso do aspecto da secreção, é um fator importante também. Quando nós vamos limpar um dreno de Penrose, precisamos observar a coloração que está saindo naquela secreção, se ela pode estar cirosa, seremática ou sanguinolenta, que é a mesma coisa que um hemático, tá? A quantidade, se eu preciso contabilizar, eu posso pegar uma cuba-rim, colocar a parte da secreção da bolsa dentro da cuba, ou pegar uma cálice, principalmente, se puder, cálice com graduação, para poder pegar certinho a quantidade de ml que foi drenada, tá? Anotar no relatório essa quantidade de secreção e no caso do balanço hídrico também as perdas pelos drenos, quantidade de dreno, onde está localizado, que região que está localizado esse dreno, se é no flanco direito ou esquerdo, na parte na femoral, se tiver lá no dreno na incisão de fêmur, coloca na femoral qual lado, tá, do fêmur. Anotar também que foi trocado o curativo, como é que foi feito o material utilizado. Então, todos esses fatores são importantes no relatório de enfermagem que nós técnicos fazemos, porque fazemos o curativo e o tracionamento quem faz o enfermeiro. Ele vai avaliar junto na hora lá da troca do curativo se há necessidade de já tracionar esses 2-3 centímetros, e após isso
faremos no curativo. Lembrando que o enfermeiro precisa também estar utilizando de luvas estéreis para fazer o manuseio desse dreno de penrose para fazer o tracionamento. Para o que precisa de ser luva estéreo? Para justamente evitar a contaminação ali do lúmen do penrose para dentro da incisão cirúrgica. Então tem que ser um material totalmente asséptico. Então vamos ver agora a simulação de como é feito a limpeza do dreno de penrose. Vamos ver agora. Então vamos mostrar para você uma simulação, tá, de um curativo, uma incisão com o dreno de penrose, para entender o processo e procedimento da limpeza e a troca da bolsa. Eu vou simular aqui uma incisão abdominal, tá? Tem a incisão em si e a contra-incisão com o dreno. Antes de mais nada, nós vamos lá ao leito do paciente, identificamos o paciente para ver se é o mesmo conforme nós precisamos trocar. Após a confirmação, nós orientamos a ele o que nós iremos fazer, tá? Conforme a troca, para ele colaborar também para ser mais rápido o procedimento. Nós vamos expor somente a área onde precisamos fazer a troca, no caso do abdômen do paciente. E vamos observar o aspecto do dreno aqui na bolsa da colostomia. No caso, foi drenada no dreno de penrose uma secreção seremática. Eu ainda não sei a quantidade drenada, mas eu vou mostrar para vocês em seguida a quantidade que foi debitada desta bolsa. Mas precisamos ver a coloração e o aspecto, se tem resíduos de esfacelos, fibrina e a coloração em si. Aqui no caso, como é serohemática, precisamos relatar que o paciente apresentou débito com serohemático. Vamos primeiramente tirar a bolsa com cuidado para não tracionar o dreno em si, tá? Nós vamos retirar com luvas de procedimento a bolsinha com cuidado para que não tracione o dreno. Eu vou separar aqui a bolsa, reservar no local apropriado. Vocês podem ver que aqui a parte de contra-incisão com o dreno de penrose e a incisão em si do paciente. O que precisamos fazer? Já separar com um par de curativo uma gaze embebida com soro fisiológico. Eu vou pegar para vocês entenderem aqui, tá? Para fazer a limpeza no local da incisão cirúrgica. Vou pegar aqui o sorinho. Vou primeiramente limpar a sujidade em volta da contra-incisão, tá? Separar, pegar outra gaze e limpar em cima do dreno, tá? Para tirar o resíduo que tem em volta do dreno em si. Separa a gaze suja, pego outra gaze embebida com clorexidina, tá? Para fazer a asepsia local. Já embebida com a gaze, já faço de novo a limpeza em volta da contra-incisão. Lembrando que já a parte de asepsia, separa a gaze, pego uma outra gaze limpa e faço a asepsia em cima do dreno. Em cima e embaixo. Já separado, já feito o curativo em si, eu vou precisar pegar a bolsa de colostomia nova ou uma gaze, no caso, se não precisar fazer o débito da contabilização da bolsa de colostomia, eu pego uma gaze estéreo e ocupo em cima do dreno. Se não, eu pego uma bolsa de colostomia descartável e eu vou retirar aqui o local do buraquinho para poder colocar a incisão e retiro o adesivo, tá? Para poder colar ali na incisão do paciente, em cima do dreno. Eu vou pegar a pinça ainda esterilizada para poder segurar o dreno de penrose, tá? E segurar aqui, praticamente deixar uma posição da bolsa para poder confortavelmente posicionar o dreno de penrose. Então eu vou pegar novamente aqui a pinça, já pegando a pontinha já limpa. E insiro com cuidado dentro da bolsa de colostomia. E vou bem com cuidado, tá? Colocando na pele do paciente. Não tem problema se deixar o dreno assim nessa dobradura, tá? Ele, conforme o movimento do paciente, ele vai se estendendo para baixo e vai fazer seu débito certinho, sem problemas, tá? Basicamente é essa que é a troca de um curativo de dreno, ele é bem simples. O que precisa é só prestar atenção se ele está bem vedado em volta do peridreno, tá aqui da incisão do paciente, do dreno de penrose, para não haver a perda de débito da secreção em si. É recomendável que a troca da bolsa de colostomia ou a gaze em si seja feita a cada 6 horas, tá? Ou no final do plantão. Se não tiver com muito débito, no caso de uma bolsa de colostomia apresentar com pouco débito, eu posso segurar essa bolsa até
o final de um plantão de 12 horas. Se tiver com muito débito extravasando, eu preciso retirar o mais rápido possível, fazer uma outra troca e um outro curativo. Há incisões que não são necessárias a oclusão, tá? Pode ser que o médico fale que não precisa ocluir por estar limpo e seco, mas eu preciso continuar a fazer a oclusão do dreno de Penrose justamente porque é uma área úmida e vai fazer o seu extravasamento de secreção. Então, toda vez que tiver com um procedimento com um paciente com dreno de Penrose, sempre atenta se está a coloração da borracha, se está muito escurecida, amarelada, porque já está muito tempo com o paciente. E se está com muita secreção ou pouca secreção saindo. Continuando então sobre o assunto, uma coisa também que pode cativar um pouco de curiosidade dos estudantes de enfermagem, não é, na parte de estágio, é sobre a coloração dos aspectos do dreno, que existe 3 tipos de coloração em geral. Os mais comuns nós encontrarmos nesse tipo de drenagem de Penrose é a secreção serosa, serohemática, hemática ou sanguinolenta. Como é que eu sei o aspecto e a coloração desse tipo de secreção para mim anotar no relatório de enfermagem? Eu separei para vocês 3 amostras desse tipo de aspecto para vocês entenderem, tá? O que é uma secreção serosa? Vendo pela coloração, se vocês conseguem enxergar, ela leva para um lado de salmão para mais claro, ou um bege um pouquinho clarinho. Então ele é ceroso, ele lembra um pouquinho de aspecto de cera. É um líquido bem clarinho, tá? Conforme nós vamos pegando na bolsa de colostomia e tiver com esse aspecto, então nós relatamos que ele está com um aspecto ceroso. E lembrando que também preciso contabilizar a quantidade se o médico pede para fazer o balanço hídrico. Aqui, como é um tubinho de ensaio, eu peguei aqui mais ou menos uns 34 ml de secreção serosa de um dreno de Penrose. Agora, para vocês entenderem o que é a secreção serohemática ou serossanguinolenta, também podendo colocar no relatório. Já leva mais para um lado mais alaranjado, avermelhado, tá? Porque ele contém o líquido seroso, mas um pouquinho de porção de sangue, bastante diluído na secreção, por isso falando que é um serohemático ou serossanguinolento. Ele já é uma coloração um pouco mais escura que a serosa, sendo meio termo entre o seroso e o hemático. Aqui também peguei uma demonstração de 34 ml de aspecto serohemático ou serossanguinolento. Eu preciso relatar isso no relatório, conforme eu estou verificando ou olhando nesse tipo de secreção. E para vocês entenderem a secreção serohemática, no caso, secreção hemática ou sanguinolenta, já é aqui no caso, já literalmente secreção avermelhada, já levado mais para o lado do sangue, tá? Podendo ser um pouco mais escuro, lembrando-se um pouco de coágulos, tá? Bastante escuro ou também um pouco mais claro, vai variando conforme o tipo de ferimento ou o tipo de incisão cirúrgica. Aqui no caso, eu peguei um 34 ml de aspecto hemático ou sanguinolento. Vale lembrar que é sempre importante nós conhecermos os tipos de aspectos, tá? Porque isso é colocado no relatório de enfermagem como fazendo parte dos cuidados da limpeza e do curativo do paciente. Então, temos que identificar os 3 tipos de secreção, podendo se variar entre os 3 tipos. É muito raros os casos quando tem uma secreção purulenta. Então, assim, eu estou mostrando para vocês os 3 tipos mais comuns que nós encontramos, que é o hemático, que é o hemático ou sanguinolento, o serohemático ou serossanguinolento ou o seroso. Então, vocês podem ver os 3 tipos de aspecto podendo pegar no dreno de Penrose, no caso de uma colostomia que está sendo contabilizado. Então, essas são as dúvidas mais básicas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada ao dreno de Penrose que eu não tiver falado, vocês podem deixar nos comentários, que eu respondo conforme vão me perguntando. Para quem não se inscreveu no nosso canal, convido vocês a conhecer nosso canal. Temos outros vídeos falando sobre outros assuntos e diversos temas, tá? Convido a se inscrever em nosso canal. E eu fico com vocês por aqui e até breve, pessoal. Muito obrigada!